Muito boa tarde a todos, me chamo Lucas, sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Estácio de Sá, Campus Norte Shopping, Rio de Janeiro, e vou estar dando prosseguimento a nossas aulas de reações de apoio em vigas. Na aula de hoje, nós pegaremos este exemplo do livro Estruturas Isostáticas, da autora Maria Cascão, do ano de 2009. É um livro muito bem utilizado pelos professores, pelos alunos, para aqueles que estão fazendo especificamente Teoria das Estruturas 1 ou Análise de Estruturas 1. É um livro onde fala justamente dessas estruturas isostáticas, onde o número de vínculos são estritamente essenciais para o equilíbrio da minha estrutura. Ok? Então, nesse caso de hoje, nós temos uma viga biapoiada com duas cargas concentradas, uma na vertical de 12 toneladas força e outra na horizontal de 5 toneladas forças. Então nós temos uma viga biapoiada de cargas concentradas, uma na vertical no valor de 12 toneladas força e outra na horizontal com valor de 5 toneladas força, com distanciamento de 8 metros no total, sendo que a minha carga de 12 toneladas força está a 2 metros do meu apoio A e a 6 metros do meu apoio B. Então, passo a passo, nós iremos calcular essa estrutura, essa reação de apoio, devido à lei de Newton, a terceira lei de Newton para ação e reação, e verificarmos a estabilidade da mesma. Bem, antes de mais nada, quando eu quero calcular reações de apoio, primeiro preciso fazer o meu diagrama de corpo livre, isto é, será um diagrama no qual mostrará as minhas reações, as minhas forças que eu preciso calcular. Então vejamos bem a primeira carga. Vou chamar de VA, V de vertical e A, que é do apoio A. Então, primeiramente, se eu tenho uma carga de 12 toneladas força, eu vou analisar o sentido em que ela está, direção e sentido. Direção vertical. Então, qual é o meu sentido? Meu sentido é de cima para baixo. Quando eu quero calcular uma reação de apoio, eu quero simplesmente gerar o equilíbrio da minha estrutura, ok? Então, se eu tenho uma carga vertical para baixo, que é uma ação, então vou precisar ter uma reação vertical para cima, para que ambas venham gerar o equilíbrio. Lucas, se eu arbitrasse essa carga VA para baixo, teria algum tipo de problema? Não, porque quando você faz o cálculo de acordo com as equações de equilíbrio da mecânica, ela vai te mostrar um resultado negativo. Lucas, mas não existe força negativa. Sim, concordo plenamente. Esse sentido negativo não significa que a força seja negativa propriamente dita, não. Vai indicar simplesmente que o sentido que você arbitrou inicialmente para VA estava errado. Então eu estou arbitrando ela para cima. Se eu arbitrasse para baixo, na hora do meu cálculo, o resultado sairia negativo, mostrando que a minha condição de arbitragem estava errada. Próxima carga é o meu VB, mesmo princípio de VA. Então, se eu tenho duas reações, dois apoios, A e o apoio B, significa que essa carga de 12 toneladas força irá se dissipar de forma ramificada. Uma parte dessa carga o apoio A irá suprir e outra parte o apoio B que irá suprir. Então, não temos somente a carga de 12 toneladas força, também nós temos a carga horizontal, 5 toneladas força. Mesmo princípio aplicado, se a minha carga de 5 toneladas força está para a direita, necessariamente eu posso arbitrar
para um outro sentido, o sentido inverso, justamente para que gere o equilíbrio dessa minha estrutura. Então, basicamente é esse o meu diagrama que eu vou me basear para efetuar os meus cálculos. E nós também não podemos esquecer de arbitrar os meus sentidos, tá? Então eu vou ter o meu eixo X, que positivo será arbitrado para a direita, e o meu eixo Y, que será arbitrado de baixo para cima. Então tá aqui a minha estrutura. Então eu começo primeiramente pelas minhas equações de equilíbrio da mecânica. Como se trata de uma estrutura isostática, eu vou utilizar simplesmente a equação, o somatório de forças na horizontal, somatório de forças na vertical e o somatório de momentos em relação a um determinado ponto escolhido pela sua preferência. Então, começando primeiramente pelo somatório de forças em X, ou seja, somatório de forças na horizontal, igual a zero, arbitrando o meu sentido da esquerda para a direita como positivo. Então, vamos analisar neste momento, primeiramente, somente as forças na horizontal. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós temos o meu HA, que é a minha força que estava localizada no meu apoio A, do meu sentido da direita para a minha esquerda. Só que o meu sentido arbitrado, positivo, é da esquerda para a direita. Então significa que ele está no sentido contrário ao da convenção, portanto ele será negativo. Além da carga aplicada no meu ponto A, a única outra carga que eu tenho na horizontal fica no extremo oposto dessa estrutura, que no apoio B nós temos uma carga de 5 toneladas-força da esquerda para a direita. Então significa que ela está exatamente no sentido colocado pela convenção de sinais, portanto ela é positiva. Eu não tenho mais cargas, então eu tenho o meu HA, eu tenho o 5, igualo a zero, porque acabou as minhas cargas, as minhas ações na horizontal. Efetuando os cálculos, eu simplesmente posso passar o 5 para o outro lado, torná-lo negativo e multiplicar por menos 1, tanto o HA quanto o menos 5, torná-lo positivo, ou simplesmente eu passo o meu HA para o outro lado, então eu fico mais 5 igual a HA. Eu simplesmente fiz a troca. É só uma questão de organização sua mesmo, mas o que importa é o resultado. Então, logicamente, a gente já havia percebido isso. Se eu tenho uma carga para a direita de 5 e eu tenho uma carga para a esquerda que eu não sei o valor, logicamente ela também tem que dar 5 para poder gerar o meu equilíbrio. Então, se eu tenho 5 para a direita, 5 para a esquerda, há o equilíbrio da minha estrutura no sentido horizontal. Faremos agora a mesma análise para o somatório de forças na vertical. Então, como arbitrado no meu sentido das minhas convenções, será o meu sentido de baixo para cima como positivo. Vejamos bem. Então, comecemos do apoio A. Do apoio A, eu vou ter uma carga VA, que está de baixo para cima, conforme o primeiro esquema mostrado. Se ela está de baixo para cima, de acordo com a minha convenção de sinais, então ela é positiva. Percorrendo mais uma vez o caminho da minha viga, eu vou encontrar mais uma descontinuidade, que é o 12. 12 toneladas-força, que está de cima para baixo, contrária à minha convenção de sinais, portanto, negativo. Percorrendo novamente a minha estrutura, eu vou chegar até o meu apoio B. Eu vou ter aqui uma carga VB que também está de baixo para cima, conforme VA, de acordo com o mesmo sentido da convenção de sinais de baixo para cima, portanto, ela é positiva. Não tenho mais cargas, posso igualá-la a zero. Então, eu chego aqui. Eu tenho VA menos 12 mais VB igual a zero. Pego 12 negativo, passo para o outro lado positivo, resta do meu lado esquerdo VA mais um VB igual a 12 toneladas-força. O que essa equação está me dizendo? Eu não sei o valor de VA e nem o de VB.
mas o somatório dos dois tem que dar 12. Justamente, se eu tenho um 12 para baixo, eu preciso ter 12 para cima. Então, através dessas equações, nós acharemos o valor de VA e de VB, e que nós iremos fazer uma conferência que o valor dos dois dará 12. Como eu tenho duas incógnitas, não consigo resolver o meu problema, então eu tenho uma equação 1. Agora, já fiz o somatório das minhas forças horizontais, forças verticais. Agora farei o somatório dos momentos fletores em relação ao meu ponto A. Poderia ser em relação ao ponto B? Sim. Poderia ser em relação ao meu ponto de aplicação da carga de 12 toneladas-força? Sim. Poderia ser em relação à parte central da minha viga? Sim. Isso aí cabe a qualquer um, mas o importante é que o resultado chegará ao mesmo. Então, de acordo com a convenção de sinais que eu adotei, que eu costumava trabalhar na faculdade, então meu sentido de baixo para cima, tracionando a parte inferior e comprimindo a parte superior da viga, ela é adotado como meu sentido positivo, no meu sentido horário. Então, vejamos bem. Se eu estou fazendo somatório de momentos em relação ao meu ponto A, primeiramente a minha carga de VA aplicada neste ponto não dá momento, porque não existe braço de alavanca de VA justamente com o meu ponto A, porque eles coincidem com o ponto de aplicação. Portanto, ela é anulada. Eu poderia simplesmente colocá-la aqui na equação só para mostrar, mas seria VA vezes 0, que é 0, então não há necessidade de colocá-la na minha equação. Percorrendo a minha estrutura, eu vou achar a minha primeira carga, 12 toneladas-força. Então eu tenho 12 toneladas-força. Em relação ao meu ponto A, eu tenho 2 metros de distância. Lembrando que momento é nada mais nada menos do que a força vezes a distância. Para eu gerar um momento fletor, a minha carga precisa estar na vertical e a minha distância na horizontal. Elas precisam estar paralelas uma das outras para que possa gerar um momento fletor. Então eu tenho 12 vezes 2, que está aqui na minha estrutura. Agora, como eu vou saber se é positivo ou se é negativo? Imagine que dessa carga de 12 para a direita eu não tenho nada. Eu excluo tudo. Eu vou ter somente esse pedaço aqui, ó, de 12 até o meu A. Somente este círculo. Se eu aplico essa carga de 12 em relação ao meu ponto A, esse meu cursor, essa minha seta, essa minha carga tenderia a fazer esse movimento. Esse movimento sentido horário, justamente o sentido que eu arbitrei para a minha equação. Portanto, ele é positivo. Percorrendo a minha estrutura mais uma vez, chegando até o meu ponto B, eu vou ter mais uma reação, que é o meu VB, que está localizado bem aqui, que está na vertical. Então a minha carga VB, que está localizada aqui, em relação ao meu ponto A, ela tem 6 mais 2, que é igual a 8 metros. Então, se eu tenho essa carga VB aplicada em mim em relação a esse ponto A, a viga tenderia a fazer esse movimento no sentido anti-horário, que é o sentido contrário da convenção de sinais. Portanto, ele é negativo. Lucas, mas e a carga de 5? O que acontece? Pega essa carga de 5 e vem fazendo um traço até chegar ao meu ponto A. Se ela coincidir com o meu ponto A, vai acontecer que também não gerará braço de alavanca. Repare, essa minha carga aqui de 5, ela está na horizontal, mesma direção que está a minha distância. Se houvesse uma carga de 5 toneladas-força para cima ou para baixo, ótimo, eu poderia gerar um braço de alavanca em relação ao meu ponto A, porque ela estaria na vertical. Como ela está na horizontal, tanto a carga quanto a distância, então não gerará nenhum tipo de momento. Se eu não tenho mais nenhuma carga, eu igualo a 0. Fazendo os cálculos, eu vou ter 12 vezes 2, 24, menos o meu menos VB, 8 VB,
igual a 0. Pego o meu 8VB, jogo para o outro lado positivo, o 12 vezes 24, ele fica desse mesmo lado. Então, efetuando a divisão, VB igual a 24 vezes 8, eu vou ter uma carga VB de 3 toneladas força. Então, eu vou aplicar aquela minha carga VB lá na minha equação 1, que é VA mais VB igual a 12. VA mais VB igual a 12, eu descobri o valor de VB. O meu VB, ele equivale a 3 toneladas força. Então, VA mais 3 igual a 12. Pego o meu 3 positivo, passo para o outro lado negativo, fica VA igual a 12 menos 3. Portanto, a minha carga VA é igual a 9 toneladas força. Agora falar um pouquinho do nosso esquema de forças, que ficou composto através das nossas incógnitas que acabaram de ser achadas. Então, inicialmente nós temos aqui estrutura, que esse era o problema, 2 apoios A e B, e as 2 cargas, na horizontal e na vertical. Então o valor VA, a carga V, a reação de apoio A, ficou no valor de 9 toneladas força. No caso, o VB ficou em 3 toneladas forças. E a nossa reação na horizontal ficou no valor de 5 toneladas força. Mas uma coisa interessante a ser ressaltada é o seguinte: inicialmente eu havia dito que essa carga de 12 toneladas força, ela se dissipa em seus 2 apoios, o apoio A e o apoio B. Como ela é uma única carga, eu poderia pensar: por que o meu VA não recebe 6 e o meu VB não recebe também 6? Sim, é uma questão a se pensar, mas isso só é válido quando a minha viga ela é simétrica, quando o meu carregamento ele está exatamente no centro da viga. Só que se repararmos nesse caso, a minha carga de 12 toneladas força, ela está muito mais próxima do apoio A do que ao apoio B. Portanto, o meu apoio A ele vai sugar mais carga, a maior parcela de carga para si, enquanto que o apoio B não vai receber tanta influência dessa carga de 12 toneladas força quanto o meu apoio A. Isso é altamente perceptível através dos meus resultados. O apoio A, por puxar mais carga para ele tem um valor 3 vezes maior do que o meu valor de VB. Então tá aqui as minhas ações, que são as minhas solicitações, o que vai me solicitar a estrutura, que é o 12 e o 5, e as minhas cargas reativas, que vão através delas a causar o equilíbrio estático da minha estrutura. Tá ok? Gente, muito obrigado a todos pela intenção, por assistir, por acompanhar. O meu abraço a todos. Não esqueça de curtir, dar um joinha e ajudar no crescimento do meu canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus.